protege, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos livra, é o Senhor que nos sustenta, e é o Senhor que tem tomado conta de nós todos os dias, ó Deus. Por isso te somos muito gratos nessa noite, e que o Senhor receba, Deus, nessa noite, uma belíssima salva de palmas a Ti, em nome de Jesus. E com essa mesma alegria, com essas mesmas palmas, eu convido você a louvar ao seu Deus. Senhor Deus, com a graça e paz do Senhor Jesus, amém? Amém. É sempre uma alegria essa oportunidade que nós temos. Não sei se você já parou para pensar nessa oportunidade que você tem, não só hoje, mas todos os domingos. Tem gente que nem sequer tem condições de andar e por isso não pode estar na igreja. E você tem saúde, você tem condições, você tem disposições e tudo coopera para que você esteja aqui nessa noite. Não acaso, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Salmo 138, no versículo 1, ele vai dizer: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Vamos louvar o Senhor nessa noite com alegria, com toda disposição, pois Ele é digno de toda a nossa adoração. Aleluia. Poder sobre mim, os céus abertos.
somente Tu és santo, santo, santo. Nós queremos declarar isso nessa noite. Somente Tu és santo, Senhor. servir, meus irmãos, a esse Deus que é todo-poderoso, príncipe da paz. E Ele ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, meus irmãos, nós temos não a esperança, mas a certeza de que nós também ressuscitaremos. Aleluia. Aleluia.
Eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva, Senhor.
E como disse o profeta Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Senhor, o Senhor foi que me deu dons e talentos. Foi o Senhor, ó Deus, que me deu a vocação. Foi o Senhor que me capacitou, que me habilitou. E a tua obra não pode parar, sabendo, ó Deus, que o Senhor conta conosco. O Senhor não depende de nós, mas o Senhor conta com a nossa presença. O Senhor conta com o nosso trabalho. O Senhor conta com a nossa obediência. E acima de tudo, ó Deus, o Senhor conta com a nossa vida, com todo o nosso ser. Tudo que somos e tudo que temos é para Ti, por Ti, Senhor Deus. Aleluia. Somente Ele é o Rei, exaltado em toda a terra. Se você conhece esse louvor, canta bem alto para Deus nesse momento. Exaltado no céu, eu louvarei, exaltado para sempre, exaltado seu nome. Ele é o Senhor. Como é bom, aleluia, quando você bota a sua voz para fora e você louva ao seu Deus. Certamente, meus irmãos, os seus louvores estão chegando agora no trono de Deus. Oh, glória a Deus. Essa certeza nós temos. Aleluia. Antes que você sente, feche seus olhos.
Me acompanhe no modelo de oração que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Antes que você sente. Boa noite mais uma vez, meus irmãos. Boa noite. Convido você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Livro de Gálatas, capítulo 1, uma epístola aos Gálatas, capítulo 1. E quando você encontrar, por favor, fique de pé em reverência à palavra. Gálatas, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura do versículo 10 até o versículo 24. Davidson, pode fazer a leitura, por favor? Todos encontraram? Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus na minha idade, e era exatamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim. Mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que escrevo a vocês, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Obrigado, irmão. Mais uma vez, Deus, te agradecemos pela leitura da tua santa palavra. E que nessa noite, essa palavra tão rica e abençoada, ela faça também uma transformação em nossos corações, assim como fez na vida do apóstolo Paulo. E nós te agradecemos desde já, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Certamente a igreja já deve ter ouvido e visto muitas pessoas dando um testemunho de um problema de saúde que foi resolvido pelo próprio Deus, de uma porta de empregos que se abriu e a gente percebeu que foi Deus que abriu esta porta, ou quando a gente orou e pediu a Deus um filho por tantos e tantos anos e Deus atendeu ao nosso pedido, à nossa oração, e aí a gente sente prazer em dar esse testemunho. Mas acontece, meus irmãos, que em alguns momentos esse testemunho vai acontecer não por causa de uma coisa boa,
mas esse testemunho precisa ser dado, até para que a gente possa se defender de alguma situação. E é exatamente esse o caso aqui do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Gálatas, certamente ele tinha em mente ensinar o Evangelho de Jesus Cristo para aquela igreja que ficava na Galácia, na região da Galácia. Mas também, meus irmãos, o apóstolo Paulo precisou combater o ensino enganoso dos judaizantes. E ele precisou também, Helena, defender o seu ministério apostólico. Foi necessário, meus irmãos, que Paulo defendesse o seu apostolado, porque esses mesmos judaizantes estavam agindo contra o apóstolo Paulo. Eu disse aqui em outra vez que essa é uma das cartas mais duras, mais pesadas do apóstolo Paulo. E certamente quando você ler essa carta, você vai perceber que o apóstolo Paulo está muito bravo. Muito bravo, meus irmãos, ele tinha motivo para estar bravo. Porque, sabe quando você tem uma pessoa que começa a falar mal de você, e muitas vezes, quando essa pessoa fala mal de você, e ela não tem argumentos para defender aquela tese dela contra você, ela faz duas coisas, normalmente. Ou a pessoa, quando perde os argumentos, ela começa a gritar, porque ela não tem argumentos, então ela vai na força, vai no grito. Ou então, a pessoa, quando não tem argumentos, ela começa a atacar o lado pessoal da pessoa. E aqui foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Aqueles judaizantes estavam atacando a moral, a própria pessoa do apóstolo Paulo. E o que eles diziam era mais ou menos assim, meus irmãos: olha, o apóstolo Paulo, e Filipe vai gostar dessa, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, isso eram os judaizantes que diziam: olha, Paulo está dizendo aqui que agora o cristão, ele não precisa, ele está liberado de comer carne. Eita, Filipe gostou dessa. O cristão pode comer carne agora, porque o judeu não come carne de porco. Mas o cristão, sim, está liberado para comer carne de porco. Amém, glória a Deus, Filipe. E o homem, o cristão também, ele não precisa mais passar pela circuncisão. Aí todo homem dá glória a Deus também. Porque, meus irmãos, estas tais práticas judaicas, elas não fazem mais parte do costume cristão. Por isso aqueles judaizantes diziam: olha, se você quer ser um cristão de verdade, você não pode deixar de praticar tais coisas. Você precisa fazer a circuncisão, você precisa parar de comer carne de porco, porque senão você não é um cristão de verdade. E aí, meus irmãos, Paulo precisa contra-argumentar contra esse ensinamento errado. O problema é que agora os judaizantes estão dizendo: olha, você está vendo Paulo aqui, ó? Ele está ensinando isso, que é para vocês passarem a segui-lo, que é para vocês agora ouvirem somente os ensinamentos dele, e ele está jogando fora todo o ensinamento judaico que ele recebeu. Aí agora Paulo chega no versículo 10, e, meus irmãos, pense no homem bravo. Paulo fica indignado, e no versículo 10 ele fala: por acaso eu estou procurando a aprovação dos homens ou de Deus? Porventura eu preciso agradar a homens ou agradar a Deus? Porque se eu estou agradando a homens, eu não sou um servo de Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, para você e para mim nessa noite, além do que ele disse para aqueles cristãos na região da Galácia, é que Paulo, em todas as suas pregações, ele nunca procurou agradar o coração do homem. Pelo contrário, as mensagens de Paulo, via de regra, eram mensagens muito duras. Por quê? Porque o objetivo de Paulo era fazer com que aqueles cristãos tivessem um padrão elevadíssimo, que é o padrão de Jesus Cristo.
Por isso Paulo dizia, olha, essas práticas judaicas não fazem mais parte da nossa vida. Nós agora fazemos parte dos ensinamentos de Jesus Cristo. E eu vou dizer outra coisa a vocês. Não tinha como eu agradar a homens. Sabe por quê? Porque eu ensino o Evangelho de Jesus Cristo. E se o próprio Jesus Cristo, quando pregou o seu Evangelho, ele não agradou a todos. Nós lembramos muito bem, meus irmãos, que naquele momento em que Pilatos apresentou Jesus Cristo, ele fez uma pergunta: vocês querem que eu solte Jesus ou que eu solte Barrabás? E qual foi a resposta do povo? Solta quem? Barrabás. Percebam que Jesus não conseguiu agradar a todos. E Paulo está dizendo, se Jesus não conseguiu, avalie eu, Paulo, que sou só o servo de Jesus, não vou conseguir. Se Jesus não conseguiu, muito menos eu vou conseguir. Paulo ficou indignado, meus irmãos. E ele continuou dizendo, olha, eu vou dizer mais uma vez, porque ele já disse no começo dessa carta, o Evangelho que eu anuncio para vocês, ele não tem origem humana. Ele me foi dado pelo próprio Jesus, por revelação, quando ele estava indo no caminho para Damasco. Em outras palavras, meus irmãos, Paulo está dizendo, olha, esse Evangelho que eu apresento para vocês, esse Evangelho que eu anuncio a vocês, ele não me foi dado por homens, mas ele me foi dado ali, ó, face to face. É assim, né, Deus? Cara a cara, pelo próprio Jesus Cristo. A única diferença é que quando Jesus ensinou isso para os apóstolos, os 12, Jesus estava encarnado. Mas com o apóstolo Paulo não. Jesus já tinha ressuscitado. Mas o Evangelho que Paulo pregava havia sido passado, transmitido por revelação por Jesus Cristo. Paulo disse, eu nunca conversei com homem nenhum. Não foi ninguém que me ensinou isso aí. Foi o próprio Jesus. E ele continua dizendo, olha, vocês sabem muito bem que quando eu estava no judaísmo, eu persegui a igreja de Deus, eu estava disposto a destruir essa igreja de Deus. Olha, quando eu estava no judaísmo, eu era melhorzinho do que aqueles que eram da minha idade. Quando eu era do judaísmo, eu seguia todas as tradições dos meus antepassados. O que Paulo está dizendo, meus irmãos, naquele momento, é que quando Paulo fez parte do judaísmo, porque sim, meus irmãos, Paulo era hebreu de hebreus, puro sangue, de linhagem pura. E quando ele estava no judaísmo, ele era um fariseu, profundo conhecedor da lei. Ele disse, olha, quando eu andava com todos aqueles outros, eu fazia tudo o que eles faziam. Eu era profundamente zeloso nas tradições e nas leis. Eu perseguia. É interessante que aqueles cristãos, antigamente, eles eram chamados daqueles de os do caminho. E Paulo está dizendo, olha, eu era tão zeloso quanto as minhas tradições dos meus antepassados, que eu até matava os cristãos. E tem mais. Sabe, a maioria dos que eram ali da minha idade, eu era superior a todos eles. E aqui, meus irmãos, Paulo está sendo extremamente modesto. Pensem que o apóstolo Paulo, ele estudou no seminário teológico de Gamaliel, o melhor seminário da época. Paulo era um homem extremamente preparado, e quando ele diz assim, olha, eu era melhorzinho do que os da minha idade, na verdade, não é que ele fosse um pouquinho melhor do que os da idade dele, não. Ele era superior a todos. Paulo, meus irmãos, estava sendo preparado para ser, se não igual, mas superior a Gamaliel. Paulo seria o que nos dias de hoje, esse homem seria um PhD em teologia, talvez até um pós-PhD, era profundo conhecedor da lei, e todos sabiam disso.
É por isso que ele está sendo muito modesto aqui. Ele era superior a todos eles. E além disso, muito zeloso com as tradições dos seus antepassados, a ponto de andar com um monte de homens perseguindo cristãos por toda parte. E ele não apenas perseguia, mas ele também matava esses cristãos. Quando nós nos deparamos com uma informação dessa, nós percebemos, meus irmãos, claramente que o que aqueles judaizantes diziam, que Paulo estava pregando o evangelho da graça, para que ele enchesse as igrejas, para que as pessoas passassem a acompanhá-lo, tudo isso era um engodo, era uma enganação. O evangelho que Paulo pregava, meus irmãos, era o mesmo evangelho que o próprio Jesus Cristo pregava. E olha, Jesus Cristo nunca se preocupou em ser politicamente correto. Jesus Cristo nunca se preocupou em pregar palavras que simplesmente fossem agradar no coração das pessoas. E aí nós chegamos, meus irmãos, nos dias que nós estamos vivendo, em um período de pandemia, em que eu sei que muitas pessoas estão chegando fragilizadas à igreja. Estamos vivendo num período, meus queridos irmãos, que por motivos de doença, nós perdemos muitos parentes, ou alguns parentes, ou pessoas queridas. Alguns de nós perderam o emprego por conta da pandemia. Outros tiveram depressão. Outros tiveram um momento de ansiedade muito forte. E aí, às vezes, a gente traz uma palavra um pouco mais dura, como a de Paulo. E aí as pessoas, às vezes, ficam chateadas. As pessoas ficam um pouco magoadas. E quando Paulo está dando, meus irmãos, esse testemunho dele aqui, porque isso é um grande testemunho, aí a gente percebe que, principalmente nesses dias, pessoas estão dando os seus testemunhos de problemas que passaram. Mas como é que a gente sabe que um testemunho ele está sendo correto? Porque, meus irmãos, um testemunho correto, ele precisa glorificar a Deus, assim como o testemunho de Paulo glorificava a Deus. Mas acontece que, via de regra, nós escutamos testemunhos que eu tenho chamado de testemunho. Porque a pessoa começa, eu próprio fiz isso um dia. Depois do transplante, talvez ali no calor ali do milagre que Deus fez na minha vida, eu próprio começava, eu já fiz isso aqui nessa igreja há muitos anos atrás. E aí eu começava a dar o testemunho, Mateus e Bia, e de repente eu começava a falar, e todo aquele sofrimento, e toda aquela luta, e toda aquela dificuldade, João Tiago. E se eu estivesse contando aquela história para o carroceiro, Felipe, até o burro chorava. Porque eu ia contando uma história tão triste, mas tão triste, mas tão triste, que quando eu olhasse para o carroceiro, o burro estava soluçando de chorar. E isso, meus irmãos, não é um jeito correto de dar um testemunho que glorifica a Deus. Acontece que a gente tem mania de, quando vai dar um testemunho, aí a gente começa dizendo, olha, você está vendo, ó, eu sofri, eu lutei, eu pelejei. Olha, eu me acordava de 1h46, nem 1h45 e nem 1h47 da madrugada, era 1h46. E eu dobrava os meus joelhos, e eu fiquei até com calo, pastor, no joelho. E quando dava 3h52, cravado, aí eu parava de orar. E eu digo ao Senhor que, se não fosse a minha oração, se não fosse as horas ajoelhado no chão, se não fosse eu estar lá com as mãos ali, ó, dobradas ali, e chorando, o meu milagre não tinha acontecido. É como se a gente dissesse, Alberto, olha, eu fiz tudo, eu construí a casa todinha, e só chamei Deus na hora da inauguração. É como se Deus não tivesse feito a casa toda, nos dado condição de construir a casa, e a gente só chama Deus na história para mostrar a nossa glória. Um testemunho correto, meus irmãos, nunca será para nos glorificar,
sempre vai ser para glorificar o nome de Deus. Além do que, meus irmãos, esse mesmo evangelho pregado, ele não é e não será nunca para massagear o ego de ninguém. De ninguém. É por isso que quando nós expomos aqui a carta do profeta Jonas, eu escutava dizendo: eita, palavra dura da pílula. E a gente tem a sensação, meus irmãos, de sair da igreja dizendo: a mensagem hoje foi muito dura, louvado seja Deus. Foi para mim, pastor, foi para mim. Eu merecia. E de fato, meus irmãos, nós merecemos mesmo. Porque a partir do momento que o Evangelho não confronta o meu e o seu pecado, a partir do momento que o Evangelho não aponta o meu e o seu erro, esse Evangelho não está sendo pregado com fidelidade. Algum problema tem, ou em quem prega, ou em quem escuta, porque o Evangelho não mente. E o Evangelho, meus irmãos, normalmente, ele não massageia o nosso ego. Mas aí, ultimamente, o que nós temos visto? Algumas igrejas, umas que vão sendo pintadas de preto, outras que colocam gelo seco na hora do louvor, que deixa de ser um louvor e passa a ser um show gospel. E a gente começa a ver, entre aspas, pseudo-pastores que não pregam mais sobre o pecado, que não dizem mais que o pecado é uma afronta à santidade de Deus. E a gente começa a ver que tem igrejas que já não falam mais da disciplina de Deus. Tem igrejas que não falam mais sobre o juízo de Deus, sobre a ira de Deus, que Deus é um Deus que não tolera o pecado. Sabe por quê? Porque isso massageia o ego. Ah, pastor, mas a gente já fala de pecado tanto. Eu queria tanto ser carregada no colo. Mas esse evangelho pregado, que massageia o seu ego, ele não tem a capacidade de te conduzir à salvação. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você não entende o seu pecado e você não se arrepende dele, você não vai obter perdão. Você não vai obter perdão. Aí eles costumam dizer: olha, mas o Deus que eu sirvo é um Deus de amor. É um Deus que não gosta de punir ninguém. É um Deus que não faz mal para ninguém. É um Deus que não leva ninguém para o inferno. Mas eles esquecem de dizer que esse mesmo Deus amoroso, bondoso, zeloso, cuidadoso, generoso, misericordioso, também é um Deus de justiça. É um Deus de justiça, meus irmãos. E que não tolera, não aceita, não admite o pecado. E que se nós não nos arrependermos, se nós não pararmos de caminhar pelos caminhos tortos, nós não vamos obter o perdão de Deus. É simples assim. Embora não seja bom de ouvir, mas é simples assim. Ou então você vai chegar em alguns lugares por aí que dizem, e pasmem, eu já ouvi isso: olha, se você oferecer a Deus X, Deus vai te dar 10X. Ou se você se esforçar, se você se desdobrar, Deus vai ser obrigado a lhe recompensar. Eu digo: Jesus, eu já li a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, e eu nunca achei essa citação, que Deus é obrigado a me recompensar por aquilo que eu faço para Ele. E se vocês que estão lendo a Bíblia, se vocês acharem, por favor, me mostrem qual é a passagem, porque eu confesso que eu ainda não achei. Talvez esteja lá escondido, e como eu não enxergo, é capaz de estar no cantinho lá, João, que eu não consigo ver. Mas não existe, meus irmãos. Deus não tem obrigação nenhuma comigo e com você. Tudo que Ele faz por você é pela graça e pela misericórdia dEle. Porque não existem méritos em nós para que Deus se levante do seu trono e mova céus e terra por você e por mim. Ele faz isso por causa que Ele é amoroso, porque Ele é bondoso, porque Ele é rico em graça e misericórdia. Nós não iremos agradar a Deus. Mas essa mensagem, meus irmãos, parece que ela dói nos ouvidos. Parece que ela desce quadrada na nossa garganta.
E a gente não fica satisfeito em ouvir isso. Mas aí Paulo vai seguindo, meus irmãos. E ele vai dizendo, olha, sabe qual é o motivo pelo qual eu prego o Evangelho? É para que Deus seja glorificado. A glória vai ser somente de Deus. E aí ele faz outra pergunta, olha, e vocês sabem de onde vem o Evangelho que eu anuncio? Quem foi que me deu o Evangelho que eu anuncio? Verso 15 a 19 disso, por favor. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente, e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Sabe o que é que Paulo está dizendo para aquelas pessoas, meus irmãos, nessa carta? Que ele não recebeu esse evangelho, esse ensinamento de homem nenhum. Aliás, foi o próprio Cristo que o revelou. Quando ele estava naquele caminho para Damasco, quando Cristo se revelou a Paulo, em que Paulo inclusive ficou cego por uns instantes, por uns dias, e Paulo recebendo a revelação, e imediatamente após receber a revelação do Evangelho de Jesus Cristo, ele ficou parado? Absolutamente. Paulo disse, eu entendi, e agora que eu recebi esse Evangelho, eu não tenho o direito de deixar ele guardado só para mim. E ele saiu anunciando o Evangelho. Diz aí o texto que ele foi para a Arábia, e ele saiu pregando, e saiu anunciando, e saiu falando para um e para outro. Ei, sabe Jesus? Aquele que eu perseguia? Ele é o próprio Deus, que encarnou e que morreu para perdoar os nossos pecados. E ele saiu andando e anunciando isso aí, e ele dizia, olha, não foi homem nenhum que me disse isso não, mas foi o próprio Cristo que ressuscitado, me apresentou esse ensinamento, ele revelou-se a mim. Ele disse, olha, eu fui para a Arábia, eu preguei tudo isso que eu aprendi de Jesus Cristo lá, e depois que ele saiu da Arábia, diz o texto que ele foi para Damasco, e depois de 3 anos, aí sim, Paulo foi a Jerusalém. E aí quando Paulo chegou a Jerusalém, ele disse, olha, tudo o que eu tenho ensinado aqui me foi revelado por Jesus. Mas se vocês ainda têm alguma dúvida do que eu estou falando, eu fui a Jerusalém. Eu me encontrei com Pedro. E eu troquei uma ideia com Pedro lá. Eu passei 15 dias conversando com ele, alinhando, ajustando os nossos pensamentos. E sabe do que mais? Depois que nós chegamos num denominador comum, agora nós estamos juntos, combatendo o bom combate. Eles dizem, Paulo estava dizendo, meus irmãos, se vocês ainda tinham alguma dúvida do que eu falei aqui, olha, diga lá para o Pedro, se quiser saber, pergunta para ele. Mas antes que eu tivesse tido contato com Pedro ou com Tiago, irmão de Jesus, eu já vinha anunciando o Evangelho há muito, 3 anos antes. O que eles diziam de lá, eu dizia de cá. E a mensagem é a mesma. A mensagem é a mesma. E sabe, meus irmãos, como é que nós podemos transportar isso para os nossos dias? Como é que nós sabemos que o Evangelho que está sendo pregado é o verdadeiro Evangelho? Você tem nas suas mãos a capacidade de comprovar se o que está sendo pregado é o Evangelho verdadeiro ou não. E se não for, pastor, jogue fora, descarte, dispense, rejeite, negue, feche os olhos, tampe os seus ouvidos, não escute, não veja, não leia.
Se não for o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, corra dele, corra dele. É por isso que nós nos esforçamos tanto para anunciarmos o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo aqui na igreja, meus irmãos. E nós precisamos comprovar tudo o que está sendo dito, para que quando você ligue o seu computador e entre nas redes sociais, você não entre na ideia, Tatiana, de achar que todo ensinamento que está sendo transmitido pelas redes sociais é o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. É necessário que a gente compare com as Escrituras. E se não estiver de acordo com as Escrituras, passe para lá. Diga, aqui não, violão. Aqui é Jesus na veia. Se não for, eu não quero. Por outro lado, quando Paulo faz todas essas alegações, meus irmãos, ele disse, olha, tudo isso que eu estou dizendo a vocês tem um propósito. Deus me escolheu, não é pelas minhas qualidades, não é porque eu estudei no seminário de Gamaliel, não é porque eu me tornaria tão bom quanto ou até melhor do que Gamaliel, não é porque eu falo 4 idiomas, não é porque eu entendo de filosofia, não é porque eu entendo de práticas judaicas, não é porque agora eu sou um cristão transformado, mas é porque Deus me escolheu desde antes da fundação do mundo. É o que ele vai dizer aí no versículo 15. Olha, desde antes do ventre materno, Deus já havia me escolhido. É interessante que essa é a mesma fala dita do profeta Jeremias. Desde antes do ventre, Deus já havia escolhido Paulo para que ele anunciasse o Evangelho. Não era pelos méritos dele e nunca será pelos nossos méritos. E nós que seguimos e adotamos a doutrina reformada, nós gostamos demais disso. Foi porque Deus nos escolheu que nós estamos aqui. Não é porque nós amamos a Deus, mas é porque Ele nos amou primeiro. Não é porque deu na nossa cabeça, Tatiana e Felipe, porque hoje é domingo, eu vou para a casa de Deus, vou para a casa do Senhor, eu vou ouvir uma pregação. Não! Antes que Deus tivesse criado o mundo, talvez num momento da eternidade, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo escreveram o seu nome no livro da vida. E pelo decreto de Deus, Ele sabia que no momento certo, apropriado, você teria encontro com aquele Evangelho. E seria aquele Evangelho correto. E quando você se encontra com o Evangelho correto, o seu coração não tem outra atitude que não seja se quebrantar diante da pregação que é dita, da palavra e do ensinamento de Jesus Cristo. Não existe outra atitude que eu e você devamos tomar, a não ser nos prostrar diante dessa mensagem, que tem o poder de salvar a vida daquele que se arrepende. Ah, meus irmãos, assim como Paulo foi alcançado pela graça irresistível, aquele que encontrou ele no caminho para Damasco, assim também certamente, Daniel, aconteceu com a minha e com a sua vida. Nós fomos alcançados por essa graça irresistível. E como o próprio nome diz, ela é irresistível mesmo, Cícera. Nós não temos como fugir dessa graça. Porque a partir do momento que Deus diz, você é meu filho, eu decidi amá-lo, nós até podemos espernear, mas nós não podemos fugir do amor de Deus. Nós vimos isso na pregação de Jonas. Não tem como fugir do amor de Deus. Não tem como fugir, se esconder da vontade de Deus. Se Deus quis salvá-lo, você vai ser salvo, querendo você ou não. E para o seu próprio bem, você vai acabar se rendendo a isso. Paulo entendeu, meus irmãos, que o chamado dele foi incondicional. E o que me fez lembrar, os irmãos sabem que eu sou transplantado de pâncreas e rim. E um dia, Elisângela é minha testemunha, um dia eu prometi para Deus que se Ele poupasse a minha vida e restaurasse a minha saúde, eu iria servi-lo até o último dia da minha vida. E meus irmãos, nós congregávamos em outra igreja, isso em 2009 mais ou menos.
e nós estávamos, uma vez por mês, nós íamos a Campina Grande em um encontro de casais da igreja que eu congregava lá desde 7 anos de idade. E o pastor, meu primeiro pastor, ele tinha um programa de rádio em Campina Grande, e ele disse: você tem uma voz bacana, tá para trabalhar em rádio, vamos lá ficar comigo lá, você vai me ajudando lá nas pregações no rádio, ou na rádio, e você fica levando alguns versículos. E a tentação, Alberto, foi grande. Eu disse: rapaz, a chance que eu queria de servir a Deus, mas por algum motivo que eu não sabia no momento, mas Deus sabia, Ele não deixou eu ir. Tempos depois eu fiquei sabendo por quê, que Deus me deu um grande livramento para com aquele homem. Mas aí, meus irmãos, aquilo ficou martelando na minha cabeça. E eu disse: Senhor, eu até pensava que era aquilo, mas o Senhor não deixou, então talvez o Senhor não queira me usar para isso, né? Mas aquilo ficou guardado no coração. E a vocação, meus irmãos, é algo que a gente não tem como fugir dela. Se Deus te chamou, se Ele te capacitou com dons e talentos, use-os em prol do Evangelho, use-os para a glória de Deus, porque nós não podemos ficar parados. E eu entendi naquele momento que a vocação que Deus tinha me dado era para pregar o Evangelho. E eu relutei um pouco, mas chegou um dia, mais ou menos comecinho do mês de outubro de 2019, e aí chegou lá o convite para a convocação, que era para assumir a igreja do Valentina. E para a honra e glória de Deus, não é minha não, viu? É de Deus. Desde outubro de 19 eu estou aqui pastoreando essa igreja. Até quando? Deus é quem sabe. Mas o que eu me comprometi com Deus é que do primeiro até o último dia em que eu permanecer aqui, só existe um nome que será glorificado, que é o nome de Deus. Só tem um que pode brilhar nessa igreja, que é Cristo Jesus. Outros aqui não terão brilho, porque Cristo é que tem que brilhar em nossas vidas. E se você tem essa vocação, meu irmão, minha irmã, talvez não seja para pregar o Evangelho, talvez seja para tocar, talvez seja para cantar, talvez seja para servir em alguma outra área da igreja, não fique de braços cruzados, não, em nome de Jesus. Sirva ao seu Deus, glorifique a Deus com os dons e talentos que Ele te deu, porque esse é o propósito pelo qual nós fomos criados, para glorificar o nome do Senhor e nos alegrarmos nele, nem mais ninguém. E finalmente, concluindo o seu testemunho, Paulo vai chegar no versículo 20 e vai dizer: olha, todas essas palavras que eu escrevi a vocês, eu afirmo-as diante de Deus e não minto. Paulo está dizendo, meus irmãos, que tudo o que ele estava escrevendo naquela carta, tudo o que ele já havia ensinado aos Gálatas, era verdadeiro. E era tão verdadeiro, Carol, que ele está chamando o próprio Deus para ser a sua testemunha. Olha a responsabilidade de Paulo. Ele está dando plena credibilidade, irmã Dorinha, irmã Adelaide e Vitor, ao que ele estava falando e ensinando. Ele estava trazendo o próprio Deus como testemunha dele. E ele continua dizendo, do verso 21 ao 24, Deus, por favor. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Paulo saiu por outras regiões. E é interessante que nessas outras regiões que ele pregou o Evangelho, ele não era conhecido. Porque Paulo perseguia cristãos ali em Jerusalém e naquela região mais próxima de Jerusalém. E então, por aquela região da Judéia, ele não era bem conhecido. E as pessoas apenas ouviam falar de que um certo Saulo de Tarso, que era perseguidor dos cristãos,
que era tão radical, tão zeloso nas tradições judaicas, que chegava a matar os cristãos. Ele agora já não era mais Saulo de Tarso, ele agora era Paulo. E este Paulo agora, ele não persegue cristãos, mas ele anuncia que a salvação só pode ser recebida através de Cristo Jesus. Percebam, meus irmãos, que através do testemunho de Paulo, era o nome de Deus que era glorificado, versículo 24. Não era o nome de Paulo, não era o nome de Pedro, não era o nome de Tiago e nenhum outro apóstolo. O nome glorificado com o testemunho de Paulo era o nome do próprio Deus. Qual é o nosso testemunho, meus irmãos, que nós temos dado para as pessoas aí fora? Será que o nosso testemunho é aquele que, a partir do momento em que nós fomos alcançados por essa graça irresistível, Deus transformou o nosso casamento, Deus transformou a nossa vida, Deus transformou a nossa carreira profissional, Deus transformou as nossas atitudes? Ou será que o testemunho que nós estamos dando é que nós tivemos um encontro com esse evangelho da salvação, mas não mudou nada na nossa vida? Talvez tenha até piorado, talvez tenha até ficado mais sinistra a nossa vida. Meus irmãos, o evangelho, o testemunho de Paulo, é o testemunho que todos nós deveríamos dar ao sairmos das portas dessa igreja. Que assim como Jesus transformou a vida de Paulo, assim também nós podemos e devemos dizer, se assim for verdade, que Deus transformou a nossa vida, que Deus mudou as nossas atitudes, que aquilo que nós falávamos de errado, nós não falamos mais, que aquilo que nós fazíamos de errado, nós não fazemos mais, que aquilo que nós pensávamos de errado, agora nós não pensamos mais. Esse deve ser o testemunho que nós devemos dar para glorificar sempre o nome de Deus. De Deus. Nunca o nosso, mas o de Deus. Eu quero trazer algumas aplicações para nós concluirmos esta mensagem, meus irmãos. Esse evangelho que nos é ensinado culto após culto, escola dominical após escola dominical, ela não pode ser, nunca, jamais, em tempo algum, distorcida. Sabe por quê? Porque já tem muita gente distorcendo o evangelho de Deus. Já tem muita gente distorcendo aquele evangelho que nos leva a um arrependimento sincero, a uma mudança de vida, a uma transformação em nosso ser. Mas acontece, meus irmãos, que muitos de nós dizemos que tivemos esse encontro com Deus, mas continuamos vivendo uma vida como se estivéssemos caminhando junto com coisa ruim. E é interessante que nós estamos estudando os 10 mandamentos, e tem um mandamento que diz, olha, e não tomarás o nome do teu Deus em vão. E quando nós vivemos uma vida que vai contra a vontade de Deus, e nós nos dizemos cristãos, nós estamos humilhando o nome de Deus. Nós estamos denegrindo o nome e o ensinamento de Deus. Estamos levando o nome de Deus em vão. Agora tem tanta coisa errada, meus irmãos, que aí de repente a gente não encontra mais jovens dizendo, eu quero ser pastor, porque foi levado a um descrédito tão grande por conta de tantas distorções que nós temos ouvido. Daquelas, por exemplo, que dizem que eu determino que a Covid vai embora, e aí a pessoa morre de Covid. O próprio homem que está dizendo aquilo. E essas mesmas pessoas que diziam, eu determino, eu ordeno, eu mando que faça e aconteça, essas mesmas pessoas foram humilhadas, meus irmãos, nesse período de pandemia, porque nenhuma delas tem poder e autoridade para determinar nada, porque só quem pode fazer isso, Daniel, é Deus. Só quem pode determinar alguma coisa é Deus.
E aí a gente chega dizendo, olha, eu sou o pastor missionário de uma igreja no Valentina. Aí tem alguns que vão dizer, pastor. Tem uns que são mais cínicos, vão dizer, vou fazer logo assim, ó. Tá bem, né? É triste, mas é realidade. E às vezes eu digo, olha, eu sou um pastor missionário, mas eu sou um transplantado. Eu era diabético e agora não sou mais. Aí as pessoas, opa, você era diabético e não é mais? E o assunto foge completamente. Eles não estão preocupados com o ministério pastoral, mas estão preocupados com a doença que foi curada. Sabe por quê? Porque muita gente tem difamado, meus irmãos, o ministério. E é por isso que tantos jovens hoje em dia dizem, eu não vou ser pastor não, nem ganha dinheiro, e não ganha mesmo não. Nem ganha dinheiro, nem tem status, nem anda de carrão, e ainda tem as pessoas rindo deles. É verdade, meus irmãos, mais pura verdade. Não distorçamos o Evangelho de Cristo. Por outro lado, meus irmãos, esse mesmo Evangelho, normalmente, ele não vai massagear o nosso ego. Não vai. Muito pelo contrário, ele vai nos constranger. Ele vai acender um verdadeiro refletor sobre os nossos pecados. Ele vai acender uma grande luz sobre os nossos erros. E o Evangelho faz isso para que a gente pare de cometer estes erros, para que a gente pare de andar por esses caminhos errados. E aí, quando a gente percebe que a mensagem foi mais dura, é porque o Evangelho está confrontando o seu pecado. E isso é bom. Isso é bom. Para que você saia da sua zona de conforto e entenda que o padrão de Cristo Jesus é altíssimo para você caminhar. E finalmente, meus irmãos, para terminarmos a mensagem de hoje, como é que está sendo o seu testemunho de vida? O que é que você tem feito aí fora? E eu queria fazer um desafio nessa igreja hoje. Eu queria saber se você tem coragem de fazer. A partir do momento que nós sairmos hoje da igreja, a partir de amanhã, terça-feira, quarta-feira, pergunte. Eu pensei em 10 pessoas, mas 10 é muito. Pergunte para 5 pessoas se você se parece verdadeiramente com um crente em Jesus Cristo. Se suas atitudes demonstram que você é um cristão ou que você é um mundano. Não diga nem mundano, que as pessoas vão perguntar o que é mundano. Pergunte para as pessoas se o seu testemunho está sendo de um cristão verdadeiro. Ou se de repente, quando você disser, olha, eu sou crente, as pessoas vão dizer, desde quando? Que ninguém sabia disso. Eu faço esse desafio para vocês hoje. Pergunte para 5 pessoas se suas atitudes são de um crente verdadeiro ou são de uma pessoa que simplesmente está esquentando o banco de igreja. E eu queria que depois você me falasse isso, para ver se suas atitudes estão demonstrando um arrependimento sincero. Se o seu testemunho é igual ao de Paulo, que disse que o Evangelho transformou a vida dele, ou se simplesmente você está vivendo por viver, por mera conveniência. Amém, meus irmãos? Amém.